Hoje nós vamos para a terceira aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essa é a penúltima aula do assunto. Semana que vem nós vamos vamos fazer a última videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. E para iniciar, vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na última videoaula de Segunda Guerra Mundial. Então, nós falamos muito sobre os momentos da primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vimos que os pesquisadores e historiadores acreditam que a Segunda Guerra Mundial teve duas fases, sendo a primeira fase marcada pela ofensiva alemã, que foi o que nós vimos na última aula, e essa ofensiva alemã, ela tinha como um dos principais pontos aí a guerra rápida, né, a guerra relâmpago. Então, o poderio que a Alemanha tinha de expandir e conquistar territórios utilizando diversas frentes, então sempre aéreo, blindados e terrestre, homens por terra, e muitas vezes até mesmo a parte marítima de frota naval do exército. Então, essa nova forma de estratégia acabou com as defesas que muitos países da Europa colocaram, que eram defesas pautadas na estratégia lá da Primeira Guerra Mundial, que era uma estratégia de trincheira, de guerra estática, onde você não se movimentava, você não tinha esse movimento, e você tentava, sim, proteger o seu território e não perder espaço, não perder, enfim, terras. E vimos também que a segunda fase ela vai ser demarcada pela entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra. E dentro da nossa última aula, na nossa última videoaula, nós vimos por que cada um desses países acabou entrando no conflito. Né? A União Soviética ela tinha feito um acordo que nós vimos na penúltima aula, na primeira aula da Segunda Guerra Mundial, onde dentro desse acordo eles combinaram, enfim, de não se enfrentar, não fazer ofensivas para ambos os lados, e já dividiram a Polônia. Então, União Soviética invade uma porção da Polônia e a Alemanha invade a outra porção da Polônia. Mas assim como Hitler fez em praticamente todos os acordos que ele firmou, e isso ficou muito claro na primeira aula da Segunda Guerra Mundial, ele foi desfazendo os acordos com ações que eram favoráveis ao projeto ideal dele, de avanço, certo? E foi isso que ele fez. Ele começa a avançar em terras da União Soviética, o que faz com que ela entre na guerra definitivamente. Já os Estados Unidos acabam entrando por um ataque japonês, que nós vimos também na última videoaula, em Pearl Harbor, né, no Havaí, onde ele tinha uma base significativa do seu exército naval, não só naval, mas principalmente naval, e o Japão faz isso por conta dos bloqueios econômicos que os Estados Unidos estavam fazendo, né? Então, deixando de vender, por exemplo, petróleo, que vai ser muito importante para as indústrias bélicas. Então, dito isso, a gente relembra um pouquinho esses primeiros momentos que nós vimos que foram mais decorrentes da primeira fase da guerra e dessa ofensiva alemã, que em pouquíssimo tempo conquistou boa parte do território europeu, como vimos na última aula. Mas e agora? O que vai acontecer? A expansão desse conflito. Então, depois do ataque a Pearl Harbor, depois dessa ofensiva tão grande da Alemanha, a gente vai começar a ter essa mundialização do conflito, justamente porque esses territórios começam a tentar fazer alguma forma de resistência. Então, essa expansão do conflito vai de 42 a 45, e vai ter vários tópicos que nós vamos ver agora. Primeiro deles, o avanço japonês pelo Pacífico. Uma vez atacando com sucesso Pearl Harbor, os japoneses passam, depois desse ataque, a conquistar uma série de territórios no Oceano Pacífico, como Hong Kong, Filipinas, Malásia, Tailândia, Singapura, Indonésia, Vietnã, Laos e Camboja.
entre outros locais. Então, o Japão ganha confiança, não tem nenhum exército que faça uma contraofensiva, que resista a isso, e ele faz uma grande conquista aí pelo Oceano Pacífico. Mas em junho de 42, quando o Japão já tinha uma supremacia naval, porque ele já tinha conquistado uma parte considerável aí do Pacífico, os Estados Unidos conseguem se reorganizar depois do ataque de Pearl Harbor, né? Tem a autorização do Congresso deles de entrar no confronto verdadeiramente e se reorganizando, ele começa a combater diretamente o Japão. Então ele começa a fazer uma frente direta, fazendo com que o Japão não só não avançasse mais, como em muitos momentos começasse a recuar. Depois, a União Soviética. Muitos pesquisadores afirmam que o início do fim do poder que o Hitler vinha construindo e de toda a ofensiva que o Hitler vinha construindo, ela começa com a derrota na União Soviética. Então, aí teria sido o princípio do fim, vamos dizer assim, nazista. O Hitler vai concentrar boa parte das suas forças na conquista da União Soviética, né? As batalhas mais terríveis, mais sangrentas, de maior número de mortos, aconteceram todas nesse território da União Soviética. Para vocês terem uma ideia, 65% de todo o exército nazista estava naquele território. E é importante, válido lembrar, que a própria geografia da União Soviética, a geografia do território russo, colabora muito nesses conflitos, assim como Napoleão Bonaparte, que foi expandindo, e quando ele tentou conquistar a Rússia, o inverno rigoroso e o território muito extenso fez com que ele perdesse, e daí ele perde todo o território que ele havia conquistado. É muito semelhante com os nazistas. Bom, entre junho de 41 e agosto de 42, os alemães avançam e derrotam uma parte significativa do exército soviético, 1/3 do exército. Cerca de 26 a 27 milhões de mortos aconteceram só nesse curto tempo de 41 a 42, nesses conflitos na União Soviética. Em setembro de 42, os nazistas chegam com seus blindados até a cidade de Stalingrado, hoje chamada de Volgogrado, porque ela está à margem do rio Volgo. E é aí que acontece uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Para vocês terem uma ideia, os soviéticos resistem 2 meses neste local e os nazistas não conseguem obter o controle total da cidade ao longo desses 2 meses. E é nesse local que vai acontecer uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Então, os soviéticos, eles recebiam constantemente ordens de Stalin, nenhum passo para trás. E é muito interessante porque os nazistas recebiam as mesmas ordens de Hitler. Não vai recuar, não é para recuar, é para a gente tentar conquistar. E em novembro de 42, a União Soviética organiza uma grande contraofensiva, né? E essa ofensiva faz que em fevereiro de 43, as tropas alemãs definitivamente se rendem e saiam do território da União Soviética. A Batalha de Stalingrado, então, ela traz a primeira derrota aos alemães. E isso é muito significativo, porque até então, desde o início dos primeiros territórios conquistados, a Alemanha não tinha perdido nenhum território conquistado, nenhuma ofensiva que havia feito, nenhuma contraofensiva ou tentativa de contraofensiva tinha feito com que eles perdessem qualquer batalha ou qualquer território. E aí, a União Soviética não só derrota eles na Batalha de Stalingrado, conta com o território, essa imagem é uma imagem da rendição alemã, mas
é significativo falar que era no período do inverno, assim como Napoleão, e no período do inverno o território russo é traiçoeiro porque ele tem regiões extremamente frias, e você pensa, homens cansados de um conflito muito extenso, muito sangrento, com muitas mortes, fisicamente cansados, psicologicamente cansados, num frio que eles quase não conseguem suportar. E nesse cenário todo, a União Soviética acaba tendo vantagem por ser o seu território, já conhecer seu clima e tudo mais, certo? E aí, não só eles rendem e expulsam os alemães do seu território, como eles passam a conquistar territórios que antes eram controlados pelos nazistas, como a Polônia, a Tchecoslováquia, muitos territórios que ficam nessa porção mais oriental da Europa. E continuando, a partir de então, com essa derrota ali na União Soviética, e é importante lembrar, esses conflitos, nem sempre eles acontecem, aconteceu Stalingrado e depois aconteceu o bombardeio pelos Estados Unidos na Alemanha. Não, eles estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, porque o Hitler tem exército em todos esses locais, mas o fato dele ter 65% da sua força lá na União Soviética e perder vai impactar diretamente no seu controle em outras porções territoriais. Então, quando os Estados Unidos entram no conflito, não só a presença dele é muito significativa, como o fato de que ele põe toda a força industrial para o conflito. Então, se antes ele fazia parecido com o que ele fez na Primeira Guerra Mundial, de fornecer matéria-primas, de fornecer poderio bélico e tudo mais, a partir do momento que ele entra no conflito, toda a força industrial dos Estados Unidos é para a produção bélica, para que eles consigam derrotar e, enfim, acabar com essa guerra, né? E derrotar os seus inimigos, vamos dizer assim. Então, isso faz com que a Inglaterra tenha uma força maior, né? E tenha um apoio muito significativo para o combate às forças do eixo, né? As forças da Alemanha e da Itália e afins. Então, em 1942, eles começam, Estados Unidos e Inglaterra, bombardeios aéreos sobre as cidades alemãs, mas são cidades escolhidas, justamente porque essas cidades, elas tinham pequenas características que favoreciam a minar o poder alemão, como, por exemplo, as redes de comunicação ou mesmo as zonas petrolíferas. E ao longo desses bombardeios, até 1945, Estados Unidos e Inglaterra vai paralisando a indústria bélica germânica, porque ele vai acabando com a matéria-prima deles, bombardeando esses locais, além de acabar com a forma de comunicação deles, destruindo redes de comunicação. Tem filmes que falam sobre essa comunicação e a tentativa de decifrar a forma como eles faziam essa comunicação. Então, eram mensagens de rádio que, na verdade, continham informações subliminares, né? Tem um filme muito bom, me esqueci o nome agora, mas eu vou procurar e vou colocar aqui. Na hora que eu falar isso, vai aparecer o filmezinho aqui. E fora todo esse bombardeio, os ingleses conseguem retirar, fazer uma contraofensiva na África e fazer com que 250 mil soldados da Alemanha e da Itália fossem rendidos e saíssem de lá, o que é uma grande vitória. Então, começamos a ver nessa segunda fase da guerra o processo inverso da primeira. Então, sair perdendo o território, o que antes eles tinham, né, conquistado. E aí a Itália, então em 43, tropas aliadas invadem a Sicília, né, prendem Mussolini é afastado, mas Mussolini ainda tem a proteção dos nazistas. Então seu sucessor, Pietro Badoglio,
ele assina um acordo de paz com os aliados e o Mussolini acaba fugindo, mesmo preso, né? Tropas nazistas libertam ele e escondem ele em 43. Ele até vai para uma região onde ele vai formar uma, entre aspas, nova Itália e tudo mais. Mas ele é encontrado em 45 por tropas resistentes a regimes nazifascistas. E essas tropas encontram e o executam imediatamente. Em 44, as tropas aliadas conquistam Roma e em 2 de maio de 45, a Itália é rendida por completo. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ela participa com um efetivo de mais ou menos 25 homens, 25 mil homens, nessa campanha da Itália. Então, há uma participação efetiva da Força Expedicionária Brasileira nessa investida na Itália, mas o que é interessante colocar, dizem alguns pesquisadores que boa parte dos brasileiros que foram ao conflito, boa parte não, mas uma parcela significativa, morreu de doenças que já tinham. Então, havia muitos soldados que já eram muito doentes, que já tinham, enfim, uma vida muito sofrida e foram já doentes para a guerra. E com a brutalidade da guerra, de falta de alimentação, de uma escassez, de cansaço físico e tudo mais, eles acabaram morrendo de mortes meio, entre aspas, naturais, não dos conflitos de guerra. Dizem alguns pesquisadores também que o início dessa participação brasileira foi bem vergonhoso, né, ou atrapalhado, porque eles teriam uniformes de cores semelhantes ao uniforme dos inimigos, e eles começaram a se atacar, achando que estava atacando inimigo, e eles estavam apenas se atacando, né? Mas o fato é que houve uma participação brasileira nessa investida aí da Itália. E, por fim, o dia D. A Batalha de Stalingrado e o dia D são dois confrontos e dois fatos extremamente importantes na segunda fase da guerra, porque eles caminham decisivamente para o resultado final dessa segunda guerra, que é a vitória dos aliados, né? Então, o dia D aconteceu na invasão da Normandia. Então, em 1944, a França ainda estava ocupada pelos nazistas. Vejam, a França passou praticamente todo o conflito da Segunda Guerra Mundial ocupada pelos nazistas, né? E o que aconteceu em 44 é que foi planejado por ingleses e americanos uma investida para começar a retirar os nazistas da França. Por que é muito significativo Stalingrado aqui? Stalingrado por ser o início do fim. Após a derrota da Batalha de Stalingrado, os nazistas não só têm que sair do território da União Soviética, como eles perdem praticamente todos os territórios naquela porção da Europa para a União Soviética. E aqui a gente tem uma das principais focos de poder fora da Alemanha, num território conquistado que é a França. Então, reconquistar a França, fazer esse planejamento, era como um ultimato mesmo pro Hitler. E aí, eles desembarcam em 6 de junho de 44, as tropas aliadas nas praias da Normandia para tentar reaver a França. E por que o dia D é tão significativo? Porque foi a maior invasão marítima da história. Desembarcaram nas praias da Normandia 3 milhões de soldados. E eles avançaram até libertar, em 25 de agosto de 44, Paris. Então, eles realmente reconquistam toda a França e expulsam os nazistas. E dia D, porque era o dia de decisão, era assim que era chamado, o dia onde ia ver o ataque em si, depois de toda a estratégia formulada. E é impressionante pensar que em um conflito, em uma investida militar, esse dia D teve 3 milhões de soldados.
Os números da Segunda Guerra Mundial, eles são efetivamente assustadores, né? Quando a gente pensa 40 milhões de pessoas dentro de um curto espaço de tempo de menos de um ano vieram a morrer nesses combates. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Nós vamos fazer uma atividade hoje que é justamente falando da Batalha de Stalingrado, e na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos falar justamente da rendição de Hitler, da rendição do Japão e do resumo final, que tratados foram feitos, o que aconteceu e o que aconteceu com o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.